Olá, turminha, tudo bem com vocês, meus amores? Giovanni, espero que sim, espero que todos vocês estejam bem, né? Depois de uma semana, né, de descanso, espero que vocês tenham aproveitado bastante aí com a sua família, tá certo? E tenham brincado, se divertido, tá certo? Nesses dias, tá bom? Porque hoje damos início à nossa semana de atividades diárias, né? Isso, nossas aulas, né? Então, eu espero que vocês estejam bem dispostos, tá bom? Animados para essa semana, tá bom, meus amores? Antes de tudo, vamos fazer uma breve oração de agradecimento ao Senhor, né? Por esta semana, por tudo que Ele já fez em nossas vidas, tá bom? Então, eu gostaria que você, onde quer que você esteja nesse momento aí, baixasse e curvasse sua cabecinha para darmos início à nossa oração, tá bom? E orasse junto comigo, tá bom, meus amores? Vamos lá? Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado por essa semana de descanso que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigada, Senhor. Senhor, eu quero te pedir por cada criança que está aí do outro lado da telinha, que o Senhor venha ser com cada um, dando sabedoria, ó Pai, entendimento, Pai, para que eles possam compreender o conteúdo estudado neste dia, ó Deus. Te peço pela vidinha de cada um, que o Senhor venha curar as enfermidades, aqueles que estão gripados, Pai, doentes da garganta, qualquer enfermidade que o Senhor sabe, conhece, que o Senhor venha estar trazendo cura, Pai, na vida de cada criança, também dos seus familiares, ó Pai, neste dia, ó Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Vencer com cada um, te peço pelas aquelas pessoas também que estão auxiliando as crianças em casa, nas atividades escolares, que o Senhor também venha dar sabedoria, discernimento, para que eles possam, Pai, também compreender o que eles estão passando para as crianças, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Te peço por cada lar, por cada família, que o Senhor venha estar suprindo a necessidade daqueles que estão precisando neste dia, ó Pai. Vem ser conosco, Senhor, cuida da nossa escola, nos abençoa, ó Pai, em nome de Jesus, ser conosco, ser com os alunos que estão no presencial também neste dia, Pai, em nome de Jesus, traz, Senhor, para a escola, Senhor, com proteção, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Amém, meus amores. Amém. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, eu gostaria que você pegasse aí o seu livro de português, certo? Na verdade, o seu livro, né? Pegue o seu livro, abra na página 52 para darmos início, tá bom? A mais uma aula. Essa aula é continuidade do capítulo, certo? O capítulo que nós estamos estudando, que é o capítulo 3, certo? Relembrando, né, da última aula, foi sobre leitura e interpretação textual. Lembra do texto? Você leu o texto A Infância no Brás? Relata, né, a história de uma menina contando como foi que os pais dela chegaram, que vieram de outro país, né, e aqui estabeleceram no Brasil. Não é isso? A história é muito bacana. E aí você fez a pesquisa relacionada com sua família, com a história da sua família, se eles vieram de outro lugar, do interior, ou de outra cidade, do Brasil, ou até de outro país para cá. Interessante, viu? Essa pesquisa sobre sua família, para você, até você ter conhecimento da sua origem, da origem de seus pais, dos seus avós, tá certo, meus amores? Porque a gente aprendeu muito nesse livro e com o decorrer do tempo as coisas têm mudado bastante, não é isso? Então, abra o seu livro na página 42, prepare aí o seu material, tá certo? Prepare aí o seu estojo, tá bom? Mas antes de começarmos a aula, eu gostaria de ler aí esse versículo, tá certo? Para o seu coraçãozinho, que diz o seguinte: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Verdade? Porque o Senhor é que nos protege, nos guarda e nos livra de todo o mal, né? Então, que o Senhor venha guardar a sua vidinha, né? Toda vez que você sai de dentro de casa, né? For na calçada ou na mercearia, né? Que o Senhor venha estar lhe guardando, lhe protegendo, tá bom? Essa palavra está lá no Salmo 121, 8, tá bom, meus amores? Vamos lá? Giovana só ligou a câmera para dar um oi para vocês, tá bom? Dizer que eu tô morrendo de saudade. Espero que vocês possam voltar mais breve possível para a nossa sala de aula, tá certo?
para poder nos vermos pessoalmente, que isso é o melhor. Tá bom, meus amores? Agora a tia Vânia vai desligar aqui a câmera para que possamos, para que eu possa explicar melhor, porque a câmera fica bem em cima do conteúdo, tá certo? Fica bem em cima e aí complica, tá bom? A visão, tá bom? E hoje nós vamos estudar sobre o G e o GU. Dois assuntos, certo? O encontro com a língua, que está lá no seu livro, na página 52, tá certo? Se refere ao G e o GU. Vamos estudar a ortografia e um pouco da gramática, que é a sílaba tônica. Beleza. Sílaba tônica, já ouviu falar da sílaba tônica? Acho que sim. É a sílaba mais forte de uma palavra, não é isso? Então, a gente vai ver algumas regrinhas do G e do GU, né? Do G e do GU, tá certo? Fique ligado, preste bastante atenção nessa aula para você compreender direitinho e resolver as suas atividades posteriormente, tá bom? Então, nossas atividades hoje vão da página 52 a 55, beleza, crianças? Vamos lá? Vamos lá, né? Já abriu o seu livro, já está aí preparado para o assunto. Então, encontro com a língua, G e GU, sílaba tônica, ok, baby? A tia Vânia vai começar a explicação aqui no slide, depois estarei explicando a atividade no livro relacionado, tá bom? Antes de tudo, gostaria que você prestasse atenção na explicação, tá bom? Palavras com G ou GU, ou seja, G ou GU. Ok, baby? O uso do G ou do GU. Pronto, vamos ver aqui onde é que a gente usa eles, tá certo? Pronto, diante de E e I tem o som de G. Olha só, o G diante da letrinha, ou seja, da vogal E e I, tem o som de J, G, né? G. Aí nós temos aí o exemplo do gelo e da girafa, não é isso? Gelo e girafa. Olha só que estão diante do E e do I, não é isso? Diante de A, O ou U, tem o som de G, certo? Diante do A, O, U, tem o som de G. Exemplo, gato, olha, gato, certo? Gota, gula, que legal. Para ter o som de G diante de E e I, basta acrescentar o U, que pode ou não ser pronunciado. Então, gente, o G diante do U, certo? Do E e do I, sempre quando tem o U entre o G e a vogal, certo? Ele pode ou não ser pronunciada, como nos exemplos que a gente vai ver agora, tá certo? Exemplo aí da palavra guerra. Guerra. Observe que eu uso o E, né? E o U está entre o G e o E, só que eu não pronuncio guerra, eu pronuncio guerra. Então, nesse caso, o U, ele não é pronunciado. Gué. Eu pronuncio o G e o E, gué, certo? Mas só que para formar a palavrinha é preciso ter o U, guerra. E também diante do I, olha. Diante do I, nós temos o gui, né? Mas tem um I entre os dois. Só que o I também, ele é mudo, né? Eu não pronuncio guitarra, eu pronuncio guitarra. Então, eu pronuncio o G e o I, ficando gui. Olha só que interessante. São as regrinhas da ortografia, não é isso, crianças? Observe agora essas duas palavras que eu já pronuncio o I, certo? O U junto com o I, ou o U junto com o E. Olha só, na palavra sagui. Aí sim, olha, eu já pronuncio o U, sagui. O U já entra na pronúncia, não é isso? Aí, aguentar. Aguentar, também observe que o U entra no meio da palavra, na minha pronúncia, certo? Então, são regrinhas, tá bom? Então, da palavra guerra, eu não pronuncio o U. E nem na palavrinha guitarra, não pronuncio. Mas o U já entra no sagui, né? Olha só, sagui. E também no aguentar, tá certo? Então, vamos lá.
Então, agora vamos ver sobre a sílaba tônica. Você já ouviu falar sobre sílaba tônica? Não, se você não ouviu, tá bom? Você vai ouvir agora. E quem já ouviu vai relembrar o que é. Tia Vânia já explicou um pouco sobre a sílaba tônica lá no começo do semestre, lá no começo do ano, certo? E agora vamos relembrar, porque aí o seu livro ele traz uma atividade sobre esse assunto, tá bom? Então, para você responder, fique ligadinho e preste bastante atenção para você compreender melhor, tá bom? Se a gente observar o modo como pronunciamos, ou seja, como dizemos as palavras, podemos perceber que algumas sílabas são pronunciadas com mais forças, outra com menos. É exatamente, gente. Olha, toda palavrinha ela tem uma sílaba tônica. Toda palavra traz uma sílaba tônica. A sílaba tônica ela pode ser ou não acentuada com algum acento, tá certo? Então, mas toda a palavra ela tem uma sílaba tônica, tá bom? Pode ser no meio, pode ser no começo, pode ser no fim, tá certo? Fique ligado. Veja o exemplo da palavra casa. Notamos que a sílaba, na palavra casa, crianças, qual é a sílaba mais forte quando você pronuncia? É o K ou é o ZA? Casa. Casa. Qual é a mais forte? A mais forte, quando você pronuncia, ela levanta a sua voz, tá certo? Casa. Qual é a mais forte? Notamos que a sílaba K foi pronunciada mais fortemente do que a sílaba SA. Então, isso quer dizer que a K é a sílaba mais forte da palavra casa, certo? Ok? Por isso, dizemos que ela é a sílaba tônica, né? Sílaba tônica é a sílaba forte da palavra, tá bom? Aí, vai uma dica. Contamos as sílabas das palavras começando do fim para o começo. Olha, gente, quando você vai contar a sílaba tônica, você conta ela do fim para o começo, tá certo? De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes diferentes. Que nomes diferentes são esses? Vamos conhecê-lo? Pois é, gente. A sílaba tônica, ela tem 3 nomezinhos. Por quê? Porque esses nomes, elas existem de acordo com a posição da sílaba, tá bom? Vamos conhecer quais são? Olha só. Temos a oxítona, a paroxítona e a proparoxítona. Temos 3 sílabas tônicas, são o nome delas: oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Agora, a gente vai ver a posição de cada uma, tá certo? Exemplo, a sílaba tônica é classificada como oxítona quando ocupa o último lugar na sílaba. Ó, a palavra abacaxi, quantas sílabas tem? 4 sílabas, não é isso? Isso mesmo. Então, nós temos aí 4 sílabas, nós temos a última sílaba, que é a mais forte, que é qual? Xi, abacaxi, é a mais forte. Então, nós temos a última, a penúltima e a antepenúltima, certo? Preste atenção. As palavras oxítona, as palavras oxítonas, elas são sempre, a mais forte sempre é no fim, na última sílaba de cada palavra que você está vendo aí, tá certo? Observe a palavra pinguim, pinguim, a mais forte é o guim. Televisão, a mais forte é o zão, tá certo? Para você saber se uma palavra é oxítona ou não, onde fica a posição da oxítona, a mais forte, você já sabe que é a última sílaba. A última sílaba, se for mais forte, é oxítona. A classificação dela é oxítona. Tá certo, meus amores? Temos também a paroxítona. A sílaba tônica é classificada como paroxítona quando ocupa o penúltimo lugar na sílaba. Observe a palavra fada. Temos 2 sílabas, temos a última e a penúltima, certo? A mais forte é fá, não é isso?
Então, ela é a mais forte. Então, ela é paroxítona. Na palavra dromedário, tem 4 sílabas, né? Isso, crianças. Vamos contar última, conta do fim para o começo, tá bom? Não esquece. Última, penúltima e antepenúltima. Conta do fim para o começo, tá certo? Observe que dromedário, o som mais forte está no dá, na penúltima. Assim, ela é uma paroxítona, certo? Palavra menina, a mesma coisa. Conte da última para do fim para o começo. Última, penúltima e antepenúltima, certo? Ok, meus amores. Menina, então, é paroxítona, porque o som mais forte é no ni. Menina, tá certo? E por último, nós temos a proparoxítona. Vamos lá contar quantas sílabas tem a proparoxítona. Nós temos 1, 2 sílabas, 3 sílabas, né? Vamos lá, olha só que legal. Temos a última, a penúltima e a antepenúltima. A sílaba tônica é classificada como proparoxítona quando ocupa a antepenúltima, certo? Posição na sílaba. Observe que nós temos 3 sílabas na palavra árvore, né? E a mais forte é árvore. Então, isso quer dizer que o som mais forte é ar, né? E aí, sendo proparoxítona, né, essa palavra, tá certo, meus amores? Óculos, a mesma coisa. Temos aí 3 sílabas e nós temos uma proparoxítona, porque o som mais forte, a sílaba mais forte é no ó. Óculos, né? Pêssego, a mesma coisa. Tá certo, meus amores? O som mais forte é na antepenúltima, certo? Agora, preste atenção, se fôssemos classificar a palavra árvore. Se a palavra árvore, que tem 3 sílabas, né? Preste atenção, um exemplo. Se o som mais forte fosse no ré, ela seria o quê? Se fosse aqui, nós temos a última, a penúltima e a antepenúltima. Preste atenção. Se o som mais forte da árvore fosse no ré, seria o quê? Árvore seria oxítona, não é isso? Se o som mais forte fosse aqui no vó, na penúltima, seria o quê? Seria paroxítona, não era isso? Mas não é nem oxítona e nem paroxítona, porque o som mais forte é no ar, na antepenúltima, que é proparoxítona. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham entendido direitinho esse conteúdo, tá bom? Porque agora a gente vai para a atividade Encontro com a Língua, página 52, que a tia Vânia vai explicar agora para vocês. Temos o som do G e do GU, que a tia Vânia já explicou. Releia os trechos do texto, depois faça o que se pede. Aí tem o textinho para você ler, tá bom? O trecho. E aí você vai ler com bastante atenção. Depois vai fazer a questão 1. Circule as palavras com Gé, Gi, Gué e Gui, tá certo? Do texto, desse texto aí, desse trechinho, tá bom? 2. Responda quais foram as palavras que você circulou. Depois que você circular com bastante atenção, você vai escrever as palavrinhas que você circulou, tá bom? Com Gé, Gi, Gué e Gui, tá certo? 3. Coloque em ordem as palavras de mesma cor e descubra palavras com Gé, Gué, Gi, Gui. Em seguida, escreva as palavras que você descobriu. Então, você vai desembaralhar aí, olha só. Na verdade, você vai procurar as palavrinhas que tem a mesma cor para formar, tá certo? E escrever aí. Gé, aí você vai escrever as palavrinhas que você encontrou com Gé, depois com Gi, tá bom, meus amores? Na página 53, dando continuação, né, questão 4, circule as sílabas que formam as palavras a seguir. Atenção, as sílabas estão embaralhadas. Tem a palavra português, né, meus queridos? Aí você vai circular as que formam a palavra português. Aí circula, tá bom? Certo? Aí gemada, aí vai procurar, né, as sílabas que formam a palavra gemada. Aí circula, entenderam?
Mágica, vai procurar as palavrinhas aí na linha que formam a palavra mágica. Entenderam, né? Espero que sim. 5. Complete as palavras abaixo com gé, gué, gi ou gui. Olha só, aí você vai prestar atenção, se você prestar atenção lá na regrinha, né, da explicação, aí você vai entender qual é cada uma, tá certo? 6. Copie as palavras da atividade anterior e separe as sílabas. Então, você vai copiar as palavrinhas da atividade 5 e depois vai separar as sílabas. Bacana, né? Facinho. Oxítona, paroxítona e proparoxítona, que foi o que a tia Vânia já explicou agora. Preste atenção aqui na questão 7, tá certo, meus amores? Diz o seguinte: pinte a sílaba pronunciada de modo mais forte em cada palavra. Olha que legal! Nós temos aqui formando, na antepenúltima nós temos ma, na penúltima nós temos gi e na última nós temos o K. Mágica. Qual é a mais forte? É na ma, é na gi ou é no K? É a antepenúltima, a penúltima ou a última? Vai pintar mais forte. Para isso, você não tenha dúvida. Pronunciar a palavra mais de uma vez para você descobrir, tá certo? Qual é a mais forte, daí você pinta, tá bom? Facinho, né? Beleza. Na página 54, nós temos aí mais dicas. Em uma palavra, a sílaba pronunciada com maior intensidade recebe o nome de sílaba tônica. As sílabas pronunciadas com menor intensidade recebem o nome de sílaba átona. Na palavra português, a sílaba tônica é guês. Exatamente, a mais forte. A que não for forte, nós chamamos de átona, tá bom? Tá certo? Ok? 8. Considerando a tabela apresentada na questão 7, escreva a palavra que tem a última sílaba tônica. Aí você vai lá na questão 7 e vai escrever a palavrinha que tem a sílaba tônica. Depois, a palavrinha que tem a sílaba... a penúltima sílaba seja tônica, a palavrinha que a penúltima sílaba é tônica, e a antepenúltima sílaba que seja tônica também. Aí você escreve aí, tá bom? Aí nós temos aí as dicas, né? Que a tia Vânia já explicou, né? Lembra? Sobre a classificação da sílaba tônica. Quando a sílaba tônica de uma palavra é a última, dizemos que ela é oxítona, lembra? Quando a sílaba tônica de uma palavra é a penúltima, dizemos que ela é paroxítona. E quando a sílaba tônica de uma palavra é a antepenúltima, dizemos que ela é uma proparoxítona. Não esquece, uma dica, para você descobrir, você conta ela a mais forte, certo? Do fim para o começo, tá bom? Tá certo? Classifique as palavras quanto à sílaba tônica de acordo com a numeração, tá bom? Aí agora preste atenção nessa questãozinha. Aí nós temos 1 oxítona, 2 paroxítona e 3 proparoxítona. Aí mágica, palavra mágica é o número 1, oxítona, o número 2, paroxítona ou o número 3, proparoxítona. Vamos lá com a tia Vânia. Mágica. Olha só, vamos aqui, eu vou lhe ajudar já para você entender tudo direitinho e fazer o restante sozinho. A palavra mágica, olha que ela tá acentuada. Mágica. Qual é a mais forte? Já dá para eu saber porque ela tá acentuada, né? Mágica. Então, a mais forte foi qual? A mais forte foi o qual? Foi a antepenúltima, porque aqui é a última. Aqui é a penúltima e aqui é a antepenúltima. E a mais forte foi na antepenúltima. Mágica, então quer dizer que aqui seria 3, né? Proparoxítona. Facinho, né, meus amores? Pois é. E aí nós temos o seu, meu e nosso. Diz o seguinte: discuta com o professor e com a turma o texto Infância no Brás, dê sua opinião. Ouça com atenção o que os colegas irão dizer. Depois faça um registro sobre a leitura e a discussão. No texto que você leu, Dona Rosa passava
passava para a vizinhança a receita de seu saboroso molho feito com ingredientes naturais, tomate, cebola e ervas frescas plantadas em seu jardim. Hoje sabemos que uma boa alimentação com ingredientes naturais, como os da receita de Dona Rosa, contribui para a saúde do nosso corpo. Atividades físicas, tais como esportes e brincadeiras, também colaboram para manter o corpo saudável e longe da obesidade infantil, que causa inúmeras doenças. Algumas dessas doenças podem, inclusive, acompanhar a criança durante a vida adulta, verdade? Então, uma boa dica é não ficar parado na frente de que, gente, a televisão não é bom, nada de sedentarismo, ficar sem fazer nada. Por isso, mexa-se. E claro, alimente-se bem. É muito importante uma boa alimentação, né? Uma alimentação saudável. A obesidade infantil acontece quando uma criança está acima do peso recomendado para sua idade e altura. Vários fatores podem contribuir para que isso aconteça. Portanto, é bom ficar de olho e procurar um médico se for o caso. Então, você já sabe, sempre que temos uma alimentação balanceada e praticamos atividades físicas, o corpo agradece. Olha só, gente, tá falando sobre alimentação saudável, né? Então, agora responda, o que é sedentarismo? Olha aí, o texto já disse, né? O que é sedentarismo? Quando você não faz nada, fica tipo só sem fazer nada, em frente à televisão, sentado, né? O que é possível o que é possível fazer para se evitar a obesidade infantil? Que tipo de brincadeira pode ser considerada uma boa atividade física? Desenhe no espaço a seguir a brincadeira que você sugeriu. Então, você vai desenhar somente, bem facinho, aqui nesse espaço, uma brincadeira que você acha que é bom, né, para uma atividade física. Por exemplo, jogar bola é um tipo de brincadeira que as crianças gostam muito, né? E tem outras brincadeiras também, né, que é uma atividade física para a criança, né? Brincando e fazendo atividade física. Então, você vai nesse espaço, tá bom, meus amores? Você vai fazer um desenho relacionado. Uma brincadeira, né, que é considerada também uma atividade física. A tia Vânia já até deu exemplo aí de uma, tá bom, meus amores? Então, essa é a nossa aulinha de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E capriche nas suas atividades, tá certo? Tá bom, meus amores? Tia Vânia vai ficando por aqui. Um beijinho e até amanhã. Tchau!